alguma coisa interessante ou fazer algo inovador. Mas na verdade a criatividade está muito relacionada à resolução de problemas, ao meu entender. Ter ideias inovadoras que surpreendam o público. A criatividade é um dom natural do ser humano que ele utiliza de artifícios para propor soluções criativas, mirabolantes para uso pessoal ou social. Sair da sua zona de conforto. É você buscar soluções para os problemas no dia a dia de uma forma diferenciada. Você sair do lugar comum e tentar ter um outro olhar sobre esses problemas que nos rodeiam. Tudo aquilo que envolve um processo criador. É a busca de soluções inovadoras, originais, para problemas não necessariamente muito grandes, mas questões de ordem prática. Por exemplo, um zíper que arrebenta e você dá um jeito dele ficar fechadinho enquanto você está na rua. Para mim, de verdade, é você deixar a mente aberta sem limites, sabe? É onde ela vai, até onde ela vai, para chegar a lugares bem longe. Pode parecer papo de maluco, mas não é. Todo e qualquer sujeito consegue organizar uma forma de sair da mesmice, sair do comum, sair do que é rotineiro, do que é trivial. Então toda a busca por fazer algo que se diferencia do que comumente você faz ou que os rituais, né, estão habituados ao modo como ele ocorre, há uma criatividade ali. Olha, de um modo geral, né, eu acho que as pessoas que são altamente criativas, especialmente na área artística, elas encontram muitos desafios de adaptação e ajustamento na escola, por exemplo. A escola acaba que cerceia esse potencial à medida que ela prioriza uma produção intelectual, atividades, né, que envolva a esfera cognitiva e intelectual e não a possibilidade de criação. São os limites que ou a sociedade ou a sua cabeça mesmo tenta colocar. A gente tem o costume de sempre fazer a mesma coisa, por medo de ousar, por medo de sair da sua zona de conforto. Eu procuro fazer coisas cotidianas de formas diferentes. Então, sei lá, eu gosto de correr, eu nunca corro o mesmo caminho, eu mudo o caminho. Eu venho para a faculdade, eu nunca venho do mesmo caminho, ou sempre de bicicleta, ou sempre de patinete, ou sempre de carro, sabe? É realmente tentar sair da sua zona de conforto. É você ter esse espírito de querer inovar, de ser livre para criar. Começa com a idade, as pessoas precisam te limitar, te colocar numa caixa, sabe? Você não pode mais fazer isso, você não pode mais usar tal roupa, você não pode mais falar sobre isso. Pode, cara, claro que pode. Eu penso que para qualquer pessoa altamente criativa, esse é o maior desafio. Ter que reproduzir quando ela se sente inconformada com isso. E esse desejo de criar, de inovar, traz para ela também um incômodo diante da mesmice que o cotidiano lhe apresenta. Conforto, tipo, acertei uma vez, vai ser sempre por aí. Não dá. Senão você vai escrever sempre a mesma peça, fazer o mesmo curto, o mesmo filme. Você precisa realmente se desafiar para não correr o risco de fazer mais do mesmo. E não ficar sempre preso, né, àquilo que você já se acostumou a fazer, ou que um grupo social se acostumou a fazer e você apenas reproduz. Me preocupo todos os dias para nunca deixar de ser, porque a gente vai crescendo e tem essa coisa de, não, agora eu não posso mais fazer isso que eu fazia antes, agora eu não posso mais, mas eu sempre me policio para não cair nessa. Você não é habituado a pensar, você é habituado a reproduzir, a imitar, né? Tem aquela frase, nada se cria, tudo se copia. É um pouco disso, vê lá um determinado modelo e prefere fazer conforme as coisas já estão acostumadas a acontecer. Eu trabalho, eu me estimulo, eu ouço música, eu tento meditar, eu me provoco para cada vez mais ter a criatividade comigo. Eu acho que a gente nasce criativo e o que a gente faz é desestimular as pessoas a serem criativas. Criança é uma caixinha de surpresa e ela por si só é muito criativa. Eu acho que muito mais do que nós adultos. A gente quer formatar, a gente quer colocar as pessoas dentro de caixas, do ensino, né, na aprendizagem. E aí a gente acaba desconstruindo aquela criatividade. E a criança está descobrindo como é que as coisas funcionam. Elas experimentam mais tentar fazer do seu próprio jeito. A criatividade para elas seja muito mais aguçada. Então quando uma criança está pintando que ela foge da linha, a gente fala, não, o desenho é da linha, né?
Quando ela faz alguma coisa diferente, fala, olha, isso não é aceitável. Então a gente vai podando o ser humano. E aí eu acho que o teatro ajuda a estimular nesse sentido. Teoricamente, fica associado a uma dádiva, algo da ordem do divino. Mas, em outras palavras, né, todos nós podemos aprender a tocar violão. Todos nós temos capacidade para isso. Algumas pessoas não precisam de instrução para isso. Assim, há uma predisposição, né? Tem pessoas que são muito mais criativas do que outras. Né, elas têm um ouvido apurado. Isso hoje, né, principalmente a partir das descobertas das neurociências, a gente sabe que não há nada de divino. Há uma questão de memória genética, né, de configuração cerebral. Mas eu acho que a criatividade também é algo que você consegue trabalhar pedagogicamente e construir formas, né, de libertar. É plástico, pode ser estimulado. Todas as nossas aptidões, capacidades, habilidades são passíveis de estimulação e, consequentemente, podem ser aprimoradas. E eu acho que é muito mais um encorajamento para que a pessoa faça as coisas diferentes do que propriamente o dom ou não. Vou trazer esse conceito de felicidade associado a um outro, que é autorrealização. Toda vez que uma pessoa se autorrealiza, ou seja, concretiza aquilo que é para qual ela tem potencial, consegue tornar real o seu potencial, ela se torna feliz. Bom, eu acho que todo mundo pode ser criativo, mas você precisa fazer com que isso aconteça. A minha forma, né, de fazer com que isso aconteça é adquirir uma bagagem cultural. Vai ler um livro, vai ver um filme, vai assistir uma peça de teatro. Acho que quanto mais conteúdo a gente tem, mais fácil a gente fazer os links dentro da nossa área profissional. Então você pode ser um chefe de cozinha, né, e você pode ser um publicitário. Se você tiver material para isso, você vai ser um profissional melhor. Corram atrás. É importante você ter bagagem cultural, ter referência. Então você analisa o seu dia a dia, você vê as coisas acontecendo e você pensa, poxa, isso dá uma piada. Se eu usar isso lembrando daquilo que eu já vi há anos atrás, as pessoas podem entender e pode virar uma piada. Cara, eu acho que é a alegria. Porque você vê um cara muito criativo, ele não é um cara mal-humorado. Pessoas mal-humoradas, elas não conseguem se libertar para criar. E a criança, ela tem um pouco isso naturalmente estabelecido. Alegre, mais feliz, e aí quando você deixa fluir essa alegria, muitas das vezes você consegue traduzir isso em processos criativos, né? De repensar o modo de ser e agir no tempo e no espaço. Nunca se coloque limites. Nunca se coloque dentro de uma caixa. O que você faz? Por exemplo, Rec, o que você faz? Eu sou humorista, apresento programa, isso. Mas já tentaram me colocar, Rec, ou você é uma coisa ou é outra. Não, cara. Não, você não precisa se limitar. Nunca se limite. Então, à medida que eu tenho liberdade de criar, isso me traz autorrealização, traz essa sensação de bem-estar, de satisfação, né, de eficácia, e isso só pode ser felicidade.